sou a Bia Feltz, professora de costura criativa, e hoje eu vim trazer o passo a passo dessa nécessaire linda aqui. Essa é uma estampa exclusiva que eu desenvolvi junto com a Estilotex. E esse tecido foi desenvolvido com muito carinho, porque além da estampa linda, nós pensamos em já trazer com o molde para facilitar a confecção das nécessaire. Então vamos lá conferir esse passo a passo de hoje. Eu vou fazer aqui o tamanho médio, mas da mesma forma que eu vou fazer ela, a gente consegue fazer o tamanho pequenininho e o tamanho maior também. Para fazer a montagem, eu vou cortar da seguinte forma. O molde da nossa nécessaire eu gosto de cortar um pouco maior do que a margem do nosso modelo. E aí, um pouco maior do que a gente cortou, eu corto um tecido pro forro. Tô usando aqui tricoline 100% algodão pink. E é da mesma forma, um pouco maior que o molde, a gente corta na manta acrílica. Eu gosto de usar aqui a manta R2, mas pode ser a R1 também. Além desse material, vamos utilizar aqui 2 cortes de tecido. Esse aqui, meu, tem aproximadamente 5 por 10, que é para fazer o acabamento aqui do cantinho interno. Vamos precisar de zíper e a medida dele vai variar dependendo do tamanho da nécessaire que vocês estão fazendo. A gente só vem aqui, ó, e mede essa voltinha da nécessaire, deixando uma sobrinha para cada lado para facilitar na hora de colocar o cursor. Essa daqui é a média, eu tô usando em torno de 45 centímetros de zíper. Eu vou usar para ela 2 cursores, pode ser 2 ou pode ser 1. Com 2 cursores ela abre dessa forma. E com um cursor ela vai abrir dessa forma. E aí você pode escolher a forma que você preferir. Eu vou posicionar aqui o meu tecido sobre a manta acrílica e vou passar o ferro para que o tecido possa grudar na manta. Após isso, eu vou para a máquina e vou passar uma costura exatamente em cima do risco aqui, ó, do nosso molde. Vai ser uma costura de segurança para prender o nosso tecido na manta, e isso facilita bastante na hora da montagem. Quando a gente faz essas viradas de posição do calcador, com a agulha posicionada para baixo, facilita bastante, porque a gente não perca o ponto que a nossa máquina está costurando, né? Então é bem interessante sempre essas viradinhas, a gente deixar a agulha posicionada para baixo. Essa costura mais na ponta, ela é para prender mesmo o nosso tecido na manta. Agora a gente pode cortar esse excesso e a gente vai deixar uma margem mínima da costura que a gente fez. E tomar cuidado assim para não cortar a costura, né? Ó, tô deixando aqui cerca de 3 milímetros, não chega nem a ser meio centímetro. Com isso feito, eu vou vir com o meu zíper, eu vou abrir o zíper, porque eu vou costurar cada lateral de uma vez. A posição do zíper é bem simples, ó. Essa parte que tem os dentinhos mais saltados a gente coloca para baixo e direcionado os dentes para dentro. Essa parte que não tem dentinho que a gente encosta aqui, ó, na lateral da nécessaire. Nessa hora é super opcional se você prefere prender para costurar, ou se você vai ajeitando na máquina. E aí a gente vai lá na máquina, passa uma costura mais na ponta. Só uma costura de segurança mesmo para prender, porque ela facilita depois a colocação do forro. Fizemos isso nessa lateral, agora vamos repetir o processo aqui na outra lateral. Dentinhos do zíper para dentro e a parte mais alta para baixo. Em seguida, eu vou vir aqui com o meu tecido do forro. E aí, nessa hora, você tem que olhar se o seu tecido do forro tem alguma estampa ou algum detalhe. Caso ele tenha, é o lado direito para cima que você posiciona e essa parte estampada do nosso tecido para baixo. Aqui eu vou vir com alguns alfinetes, vou prender. E eu vou vir na minha máquina e colocar o calcador próprio para zíper. E aí aqui a gente vai passar uma costura onde a gente costurou anteriormente.
nessa parte e nessa parte. Quanto mais perto do dentinho do zíper você costurar, menos do zíper vai aparecer quando você desvirar a peça. Então, se você gosta que apareça menos do zíper, tenta costurar o mais próximo dos dentinhos possível. Nessa parte aqui, eu gosto sempre de ir costurando um pouquinho, dou uma ajeitada nos dentinhos do zíper, costuro mais um pouquinho, porque o zíper, às vezes, ele tende a dobrar um pouquinho quando é arredondado, então é legal ter esse cuidado. Costura um pouquinho e ajeita os dentinhos do zíper. Sempre começa aqui com retrocesso, para nossa costura não soltar, né? E detalhe, que eu gosto de costurar com a manta virada para cima. Aproximar um pouquinho aqui para vocês conferirem. Eu gosto de deixar o tecido para baixo, porque assim evita que o nosso forro deslize. Essa dica é bem bacana. Ó, vocês podem ver, tô aqui ajeitando o zíper e costurando aos pouquinhos. Partes arredondadas assim, a gente não precisa ter pressa, pode ir com calma. E aí repetimos o processo aqui no outro lado. Agora todo esse excesso de tecido a gente vai cortar, inclusive esse canto aqui, só que cuidado, não corta o zíper ainda. O zíper nós só vamos cortar depois de colocar o cursor. E essa sobra de tecido a gente corta retinho aqui, ó, com a necessaire, com a nossa manta. Por um dos cantos nós vamos desvirar nossa peça. Quanto mais longe aqui a gente pegar, melhor de desvirar, ó. Pega lá do outro canto. E agora a gente precisa ajeitar bem essa volta aqui, ó, do zíper. Eu uso aqui um cabinho de pincel. Ele ajuda bastante aqui pra gente ajeitar. E nessa hora é importante a gente ir no ferro também para assentar bem esse tecido e passar no avesso também para que o nosso tecido grude na manta. Agora eu vou vir com a régua e com a caneta. Essa caneta é aquela que apaga com ferro e eu vou dar uma dica bem bacana para vocês. É fazer linhas nessa parte aqui do fundo, porque vai deixar o nosso forro grudado na parte de fora e na manta. Eu vou vir aqui, ó, ligar os cantos. Nesse canto aqui também, vou ligar, traçar um risco. E aí aqui eu vou marcar o centro e vou fazer um risco também. Agora eu vou para a máquina, passar uma costurinha para rebater aqui na parte do zíper e passo a costura aqui para prender essas 3 camadas. Aqui eu vou voltar para o meu calcador de costura. Aqui é legal sempre tentar manter a mesma margem de costura, né? Tô costurando com a linha pink aqui para dar um detalhe, mas como é bem colorido, tem várias opções de linha que vocês podem estar costurando. Ó, essa costura fica assim, pro lado do avesso fica assim. E agora a gente vai costurar aqui no fundo. Agora vamos colocar o cursor do zíper. Aqui no fundo a gente dobra a nossa necessaire para que fique bem retinha. Eu gosto de prender e dobro aqui no outro lado também, para deixar bem reto. Aqui para colocação do cursor tem um truque que eu gosto de usar. A gente vem em um dos lados do zíper e corta meio centímetro dos dentinhos dele. Meio centímetro já é o suficiente. Aí eu venho aqui com o cursor, coloco no lado que tá maior. E quando ele chega aqui no lado dos dentinhos que eu cortei, ó,
eu encaixo, seguro aqui a pontinha e puxo. Ó, ficou bem retinho aqui o meu canto. Agora eu vou repetir o processo no outro lado. Agora eu faço o teste, se eu coloquei certinho, ó, eu fecho, ficou bem retinho. Se por acaso sobrar um pouco de zíper de algum dos lados, tira o cursor e coloca novamente para a necessaire não ficar torta. Tem que fechar assim, ó, bem certinho. Agora vamos abrir aqui pra gente desvirar e fechar o fundo, que a nossa necessaire já vai estar finalizada. Aqui no fundo, nós alinhamos o meio do fundo com o meio do zíper. Como eu marquei para fazer a costura aqui, eu já sei certinho onde é o meio. É só eu alinhar a costura com o zíper. Vou vir passar uma costura aqui, fechando. E aí eu gosto de dar o retrocesso nessa parte, tanto no começo, quanto no final e em cima do zíper também. Aí esse excesso aqui eu posso cortar. É legal ter uma tesoura só para cortar zíper, para não estragar tesoura de tecido, né? E aí esse pedaço de tecido que a gente cortou, a gente faz uma dobra. Posiciona bem aqui, ó. Reto aqui e no final aqui do cantinho. Começa a costurar com o retrocesso. E aqui no final a gente dobra a pontinha pra dentro também. Fica assim, ó, a gente joga lá pro outro lado. E aí nesse lado a gente faz uma dobra. Dessa forma, e dobra novamente. E passando a costura, o nosso canto vai estar finalizado. A gente só repete o processo no outro canto e a nossa necessaire vai estar prontinha. Costurinha feita, ó, fica assim. E agora a gente repete o processo aqui no outro lado. Costura feita aqui e aqui. Agora é a hora que a gente mais gosta, que é a hora de ver o resultado final da peça, né? A hora que a gente desvira. Sempre ajeita bem aqui os cantos para que eles fiquem bem bonitos. Passa o ferro para tirar o amassado e tá prontinha a nossa necessaire. Então assim é a nossa necessaire finalizada. Mesma forma de fazer o tamanho médio, a gente faz o tamanho grande, a gente faz o tamanho pequeno também. Espero que você tenha gostado. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho é só procurar lá no Instagram ou no YouTube por Bia Feltz. Um super beijo, tchau!